Bom, pessoal, então vamos começar a nossa aula aí de história tradicional, né, da arte do Ocidente. Eu escolhi essa palavra tradicional porque eu vou trabalhar bastante com o cânone, bastante com a tradição mesmo, tá? Não vou problematizar classe, gênero, sexualidade ao longo desse trajeto aí. Geralmente eu faço isso mais em literatura, tá? No aspecto da pintura não é a minha especialidade, embora eu me interesse muito, saiba de uma que outras coisas, mas para não me perigar, me entrar por caminhos que não são os meus, vou ficar bem no cânone, bem nos principais pintores de certas gerações aí. E eu comecei com essa imagem aí, que é do Museu do Louvre, né, gente? O museu mais importante, que reúne mais a coleção mais importante do berço da cultura ocidental, que fica lá em Paris. Quem nunca ouviu falar e em breve pretende a Paris, pô, é obrigação guardar pelo menos um dia para o Museu do Louvre. É lá que está obras de Delacroix, é lá que está obras da antiguidade clássica egípcia, é lá que está, por exemplo, a Mona Lisa, né? Então, faz favor. Tem gente que às vezes guarda uma semana para ir para o Louvre, né? Porque não tem como visitar o Louvre com calma num dia só, tá? Então, guarde esse tempinho para você, você que gosta de cultura aí, certo? Bom, pessoal, essa nossa primeira aula aqui, a gente vai analisar três obras específicas. Nós vamos falar só do início do florescer do Renascimento, também chamado de classicismo, tá, gente? Lembrando que o Renascimento, a grande pergunta que não quer calar é o que o Renascimento renasceu, né? E o Renascimento renasceu a arte clássica, né? A cultura clássica lá de Roma antes da queda, dos gregos antigos, né? Daquele pensamento mais antropocêntrico, mais humanista, mais voltado para padrões científicos, né? Das ciências naturais, de olhar a vida de uma forma mais natural, né? Comparando a elementos da natureza, tá? E por que o nome disso é renascimento, né? Porque essa perspectiva mais voltada para o ser humano, ela foi abandonada durante a Idade Média, né? Depois que cai Roma, né? E depois que há um domínio da igreja sobre as perspectivas políticas, que a gente chama de teocentrismo, né? A criação do Papa, a equivalência entre o monarca e o clero e tal. Esse período de humanização ele vai sendo deixado de lado e os preceitos, né? E as hipóteses católicas vão acabar dominando, né? O centro do estudo. Então, que nem eu falei no outro vídeo, né? Aristóteles, Platão vão ser todos enviesados para o estudo religioso, né? Então Platão vai ser lido, por exemplo, por Santo Agostinho numa perspectiva religiosa, né? O Aristóteles mais tarde vai ser lido por São Tomás de Aquino, né? Numa perspectiva religiosa também, né? De como o corpo, de como a matéria, de como a carne também tem algo do divino, certo? Então vai haver um enviesamento de alguns autores clássicos para as escolásticas, né, para o estudo religioso. Aqui não, aqui no Renascimento começam os chamados estudos liberais, né? E são vários elementos que mostram isso, né? A crise da Idade Média, marcada pelas pestes, né? Peste negra, as constantes greves e fomes que a população em geral vai passar, né? A denúncia, né, dos crimes da religião, né? A ascensão do mercantilismo, né? O capitalismo, o comércio, né? Que já começa com esse quadro aí, o tributo, né? Que eram os tributos que se tinham que pagar, né? Ainda no sentido meio medieval, né? Das determinadas populações que moravam em certos latifúndios, né? E tinham que pagar um quinto, um quarto, às vezes quase todo o salário, todos os ganhos para os donos dessas regiões, né? Então vocês veem ali Jesus no centro, né? Pedindo, não me lembro se é São José, não me lembro quem é São João, lá no fundo que cate uma moeda dentro de um peixe, né? Articulando ali com seus demais seguidores, certo? Outro fenômeno bem importante no Renascimento que vai fazer essa popularização da cultura clássica é o domínio de Maomé II, né? Um dos reis ali do Oriente, de Constantinopla, né? Constantinopla que atualmente é Istambul,
tá, lá na Turquia. Ao dominar essa região, ele vai frear a troca, né? A troca comercial entre Ocidente e Oriente. E é por isso que os portugueses e espanhóis começam a investir, né, nas viagens atlânticas, né, pegando navios e saindo pelo Atlântico, indo pela costa africana, depois até as Índias, né, para trazer especiarias, pimenta do reino, açafrão da terra, né, além de ouro, outras coisas, e depois chegando inclusive até as Américas, né. Mas a questão é que quando há esse domínio da Constantinopla, que era o Império Romano Oriental, muita gente de lá que tinha ainda guardado nas suas bibliotecas particulares livros, obras e tal, começam a se mudar para o berço, né, para o centro do Ocidente, ali na Itália, Espanha, França, Países Baixos, Holanda, né, e tal. E essas obras começam a circular de uma forma mais aflorada, né? E as pessoas vão começar a ter contato com essa obra com uma leitura mais liberal, uma leitura mais particular, uma leitura mais individual, sem tanta influência da igreja. Então começa a essa releitura dos clássicos sem o enviesamento, né? Então muitas obras lá dos gregos, dos romanos começam a aparecer, Ovídio, Virgílio, etc. Começam a aparecer aí dos estoicos, dos epicuristas, Sêneca, né? Vai ser um cara muito lido nesse momento também, certo? Então daí que vem o termo renascimento, né? E esse renascimento, o início dele vai se dar ainda ali em 1300, né? Lembra que o renascimento é chamado às vezes pelo século, 300, 400, né? Enfim. E aí a gente tem ali em 1300, no século XIV, a gente tem a obra do Petrarca na poesia, a gente tem a Divina Comédia do Dante Alighieri, né? A gente tem Decamerão, né? Surgindo após Peste Negra ali e tal. E aí eu botei 3 pintores que começam a mudar a perspectiva das artes, tá? Que é Gentile de Fabriano, Pietro e Ambrogio Lorenzetti, tá? Lorenzetti, que são 2 irmãos, mas para nós o mais importante, o Giotto de Bondone, tá? Que é o cara que vai revolucionar, inclusive ele era mais velho dessa geração, é ele que vai revolucionar a perspectiva e trazer um lado bastante humanista para dentro dos seus quadros, tá? Eu trouxe 2 obras dele. Uma primeira que vocês vão ver que as obras dele estão bem afetadas pelo tempo, né? Olha o fundo ali, bem afetado. Essa obra é bem famosa, o beijo de Judas, né? O momento que Judas dá um beijo de Cristo, denunciando ele para ali o pessoal de trás que vai pegá-lo, né? Para o julgamento de Cristo aí. Mas eu queria analisar especificamente esta obra, chamada A Adoração dos Magos, tá, gente? Que também é uma obra que está afetada pelo tempo. Dá para ver ali atrás, né, o fundo azul bastante caído, né? Essa obra é um afresco, tá? Ou seja, foi pintada numa parede, né, na parede de uma capela, entre 1304 e 1306, certo? E a gente vê os magos adorando o nascimento de Jesus, né? É uma cena típica bíblica do Novo Testamento, Jesus nascendo ali, os 3 magos vindo, né? E ela tem alguns elementos bastante interessantes, embora alguns a gente não vai conseguir ver aqui devido à proporcionalidade da obra, né? Não aparece todos os pontos aí nessa imagem, tá? Além da questão da cena religiosa, né? A gente tem São Gaspar, o rei Gaspar, né? Ajoelhado, tirou a própria coroa. Se vocês olharem os outros reis, eles estão com a coroa na cabeça. E reparem que Gaspar tirou a coroa dessa cabeça e botou no pulso para adorar Jesus, né? Então, um sinal de humildade. Ao centro ali a gente tem a Virgem Maria e o nosso José, e ao lado a gente tem um anjo, né, que vai recebendo, né, dá para ver o anjo pelas suas asas ali, né, que vai recebendo os presentes dos reis magos e tal, né, enquanto eles vêm adorar Jesus. Mas eu queria chamar a atenção para 3 pontos que tornam essa obra bastante humanista, né? Primeiro, a ideia dos camelos ali, né? Que são uns animais bastante exóticos, né? Era um animal típico do Oriente, né? E a gente vê uma coisa que é interessante, né? Que é alguém tentando se apropriar de uma outra cultura. E como isso dá errado nessa obra. Porque esses camelos estão muito mal feitos, tá? Mas isso é um dado legal. Tá? Esses camelos estão bem mal feitos, eles têm olhos azuis, não dá para ver direito, eles têm orelhas que parecem de burro, né? Que era um animal mais usado para carga, né? Naquela época. E as patas que não dá para ver aí são patas de vaca,
Então, a gente vê que o Giotto não conhecia, né, o camelo, era um animal exótico, mas essa tentativa de apropriação de uma cultura que não era sua, para tentar ser mais verossímil, para ser mais realista para com o momento, né, é uma intenção interessante. E ao lado dele há um cuidador de camelos que está com umas roupas bem mais humildes, mas ele é, sem dúvida, ele está olhando ali para o camelo para cima, né? Ele é sem dúvida a expressão mais viva da obra, né? Enquanto todos os outros personagens estão dignamente respeitando a liturgia do momento, né? Que é a adoração de Cristo, o cuidador de camelos está com uma cara de humano, né? Olhando o camelo meio assustado. Será que eu vou conseguir segurar ele? Né? Os camelos parecem um pouco agitados. E se vocês olharem em cima do, não é estábulo, né? Mas dessa lugar que protege Jesus, Maria, José ali, há um pontinho laranja, tá? Vou ver se aparece minha setinha aqui. Há um pontinho laranja aqui, ó, que não dá mais para ver nessa imagem, mas na obra original que eu tenho aqui, é o cometa Halley. E é muito interessante, né? Na verdade, não é nem o cometa Halley. Olha, esse aqui, ó. Ali em cima, ó. Na real, é a estrela que supostamente, né, guiou os magos até o nascimento de Jesus. Só que o interessante de tudo é que o Giotto se baseou no cometa Halley, que apareceu, deixa eu pegar minha anotação aqui para não dar mentira para vocês, em 1301, né, a aparição do cometa Halley, que chamou muito a atenção do pessoal lá. E ele vai se basear na visão do cometa Halley para criar a estrela que supostamente guiou os magos até Jesus. Olha que maravilhoso, pessoal. Então é uma obra interessantíssima aí para nós, que desperta aí o início do Renascimento de uma forma muito interessante, criando uma perspectiva de 3D. Vocês podem ver, né, que a parte que protege ali a família abençoada, ela tá trazendo uma ideia de profundidade. Eu sei que isso é óbvio hoje em dia, mas naquela época não era. Se vocês pegarem as obras medievais, havia uma espécie de ponto infinito, né? Todos os personagens estavam mais ou menos no mesmo plano, assim. E aqui é uma ideia de perspectiva, de fundo, certo? Eu acho particularmente muito interessante. Então tá aqui ó, o Giotto, considerado um dos fundadores da pintura moderna ao romper com aquela linearidade bizantina. Ele vai compor essa série de afrescos que decoram o interior da Capela da Arena, em Pádua, no norte da Itália. O tema era as paixões de Cristo, né? E no caso aí a chegada dos reis magos. E foi ele que introduziu essa nova dimensão na arte ao criar a impressão de realidade, né, das figuras num espaço real, explorando as emoções humanas reconhecíveis e a ideia de figura fundo, certo? Então, bastante atenção para o Giotto, é um dos pais aí da pintura moderna. Tá? E aí depois nós chegamos ao florescer, né? Aí já século XV, né? Quando a pintura vai dar um grande salto qualitativo, muito por causa do Giotto, certo? E aí eu trouxe essa obra aí que eu também acho belíssima, maravilhosa, de Fra Angélico, chamado A Anunciação, certo? Deixa eu primeiro passar as primeiras palavras, né? Um frade dominicano chamado Fra Angélico, né? O apelido dele era Fra Angélico. Começou ilustrando manuscritos e acabou pintando esse quadro, né, que é uma têmpera sobre a madeira, né? Isso aí é uma superfície de madeira, ele pintou com tinta têmpera, né? A Anunciação para a Virgem Maria, que está cheia de simbolismos, né? Lá no fundo tem a expulsão de Adão e Eva, vocês têm a imagem do profeta Isaías, a pomba, que significa o Espírito Santo. Então, vamos reparar aqui, ó, lá no fundo, uma paisagem bastante árida, vejam que não tem mato, eles estão sobre um monte de areia, tá Adão e Eva sendo expulsos do Éden. Então, esse pecado de Adão e Eva, no árido, vai ser contrastado a essa cena de plano de frente, né, cheio de verde, olha o lado, com lírios, né, que vai ser a Maria recebendo a anunciação de Gabriel, né? Esse Gabriel aí, que embora ambos estejam com um óleo dourado para mostrar seu lado espiritual, o anjo Gabriel tem luzinhas saindo dele, se vocês repararem ali, para mostrar que ele é espiritual e a Maria, nesse momento aí, ela é carnal. Tá? Então ela recebe essa notícia aí do anjo Gabriel de que ela daria, né, fruto, gestaria, né, teria a concepção do Salvador, que seria Jesus Cristo. Vamos continuar a análise no próximo vídeo, que vai fechar os 15 minutos aqui.